Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre intercâmbio. Já teve curiosidade ou vontade de fazer o intercâmbio? Bom, nesse vídeo eu vou trazer umas informações sobre o intercâmbio que eu fiz. Então assiste esse vídeo que eu vou contar os detalhes e como foi a minha experiência no intercâmbio. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito ainda no meu canal, clica lá no botão de se inscrever e ativa o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação em primeiríssima mão. Também já dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Então bora lá pro vídeo! Oi gente, meu nome é Mari Sotero. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você me seguir, porque por lá eu tô sempre postando alguma novidade e uns spoilers sobre os vídeos que eu ando fazendo aqui no YouTube. Bom, para quem não sabe, eu já fiz intercâmbio e eu decidi fazer esse vídeo para trazer algumas informações a mais sobre essa minha experiência. Mas para eu não ficar falando muito, porque eu amo falar sobre o meu intercâmbio, e se eu ficasse falando aqui, o vídeo ia ficar enorme. Então eu achei uma tag na internet sobre intercâmbio e eu vou seguir as perguntinhas da tag. Dessa forma eu não fico falando demais e também consigo responder as principais perguntas sobre o meu intercâmbio. Então vamos lá. Pergunta número 1. Em qual país você morou? Gente, será que vocês sabem qual foi o país que eu fui? Não sei, dá uma olhada aqui no cenário. Toda vez que eu vou gravar um vídeo eu gosto de mudar o cenário, colocar coisas do tema. Então vocês já descobriram para onde eu fui? Meu intercâmbio foi na Inglaterra. Eu não fiquei primeiramente em Londres. Eu morei numa cidade que era mais ou menos 1 hora de trem de Londres. O nome é Canterbury. A pronúncia que eles falam lá é Canterbury. Próxima pergunta. Qual estado e cidade você ficou? Já falei na minha primeira resposta. Eu morei na cidade de Canterbury, no condado de Kent, na Inglaterra, Reino Unido. Terceira pergunta. Você foi sozinha? Gente, o meu intercâmbio ele foi pelo Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo que financiava estudantes de graduação que estavam cursando a graduação aqui no Brasil a fazer uma graduação sanduíche em um país estrangeiro. Então eu fui sozinha, mas comigo foram outros brasileiros de outros estados do Brasil. Então lá a gente tinha uma comunidade de brasileiros, onde nós ficamos muito amigos e era a nossa base, né? Eles acabaram se tornando a nossa família lá. Mas enfim, eu fui sozinha, mas lá eu fiz muitos amigos e encontrei brasileiros que são meus amigos até hoje. Um beijo para meus amigos. Quarta pergunta. Com quantos anos você fez seu intercâmbio e em que ano? Bom, eu fui para o intercâmbio no ano de 2014 e o meu intercâmbio durou 1 ano e 3 meses. Eu fui com 20 anos e em 2015 eu fiz 21. Quinta pergunta. Você sabia a língua do país? Como eu disse, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras. Para algumas cidades não era obrigatório você falar a língua do país. Mas como eu escolhi ir para o Reino Unido e para a Inglaterra, a gente precisava sim falar inglês já e precisava ter um certificado de proficiência na língua inglesa. Eu tive que fazer a prova do TOEFL. Eu moro aqui em Feira de Santana, na Bahia, e eu fui para Salvador fazer essa prova e a gente tinha que acertar uma quantidade mínima de pontos para poder ir. Eu fiz essa prova, passei, consegui a quantidade necessária para ir, mas quando eu fui para o intercâmbio eu ainda tive que fazer 3 meses de curso de inglês. Por isso que meu intercâmbio foi de 1 ano e 3 meses. Foram 3 meses de curso de inglês, que era um curso de inglês da própria universidade. Era um curso de inglês voltado para as matérias da universidade. Então a gente aprendia a fazer redações, aprendia a apresentar trabalho, fazer seminários, tudo de acordo com a política da universidade. E depois, encerrados os 3 meses, aí sim começou o nosso ano letivo. Mas respondendo a pergunta do inglês, sim, eu precisava já saber falar inglês para ir para o intercâmbio. Próxima pergunta. Pergunta número 6. Quanto tempo durou seu intercâmbio? Eu já respondi essa pergunta também, né? O meu intercâmbio durou 1 ano e 3 meses. Sétima pergunta. Você sentiu falta da sua família? Sim, eu senti muita falta da minha família, principalmente no início, porque eu não estava acostumada a morar sem a minha família perto de mim. E principalmente eu sentia falta da minha mãe, porque nós somos muito unidas, a gente fazia as coisas juntas. Então lá eu tinha que fazer as coisas sozinha, mas com a internet, apesar de que naquela época era meio difícil,
mas a gente usava o WhatsApp, usava o Skype, então a gente sempre achava um jeito de estar se comunicando e estar em contato sempre. E também, graças a Deus, a minha família pôde me visitar enquanto eu estava lá. Minha mãe, meu irmão, meu pai e minha cunhada, eles foram todos me visitar no final do ano. A gente fez uma viagem em família, passamos Natal e Ano Novo viajando pela Europa, então deu pra matar a saudade. E minha mãe e meu irmão ainda voltaram no outro ano, em 2015, para me buscar. Eles me ajudaram a trazer as coisas, as malas. Então foi 1 ano e meio, mas eu vi eles a cada 6 meses, digamos assim. Próxima pergunta, pergunta número 8. Qual tipo de intercâmbio você fez? Estudar, trabalhar ou ambos? Bom, como eu já disse anteriormente, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, então foi um intercâmbio de estudo. Aqui no Brasil, eu cursava Engenharia da Computação na Universidade Estadual de Feira de Santana. E lá na Inglaterra, eu fui estudar na Universidade de Kent, fazendo o curso de Ciência da Computação. Inclusive, eu consegui aproveitar algumas matérias que eu cursei lá no meu curso aqui do Brasil, o que foi ótimo para mim. Como eu fui para estudar, eu tinha um visto de estudante, mas esse visto também permitia que a gente pudesse trabalhar, eu acho que 10 horas por semana, eu não lembro com certeza quantas horas por dia. Mas o nosso intercâmbio exigia um estágio. Então, assim que terminaram as aulas, todo mundo já tinha que se direcionar para os estágios. Porém, durante o próprio ano letivo, eu cursei uma disciplina que era praticamente um estágio. Então, quando terminou os estudos, eu não precisei aplicar para um estágio novamente. O que eu fiz nesse tempo livre? Além de passear bastante, nessa época eu estava morando em Londres com meu amigo Gui. Gui, te amo, amigo. E nesse tempo eu fiquei procurando shifts, né? Fiquei procurando alguns bicos para fazer. Consegui trabalhar em estádio de futebol, em estádio de rugby, consegui trabalhar em um hotel. Esse emprego do hotel foi o que eu consegui mais trabalhos, porque eles estavam precisando sempre de gente. Eu ajudava a servir os clientes, ajudava também a limpar a mesa para o café da manhã do dia seguinte. Até então eu nunca tinha trabalhado, então foi uma experiência única na minha vida trabalhar num hotel em Londres. E o medo que eu tinha de trazer as coisas na bandeja, gente. Eu segurava a bandeja assim, ó, pra levar, porque eu morria de medo de derrubar as coisas. Mas deu tudo certo, foi uma experiência ótima. Tudo que eu vivi no intercâmbio, tudo foi um aprendizado. Próxima pergunta. Vamos lá, tô falando demais. Meu cachorro latindo. Próxima pergunta. Você ficou em casa de família ou morava sozinho? Nenhum. Eu morava na própria universidade, numa acomodação específica somente para alunos intercambistas e calouros, os freshers. Então, na minha primeira acomodação, morava eu, mais uma brasileira e 3 chinesas. E depois, na segunda acomodação, a gente conseguiu morar só nós brasileiros, o que foi muito legal, porque a gente formou uma família só. Mas os nossos vizinhos eram de todos os países. E eles eram nossos amigos também. Eram nessas acomodações que a gente tinha nossas festas, as chamadas kitchen parties. E a gente sempre estava junto, reunido, fazendo alguma coisa ou fazendo nada, só que todo mundo junto. Próxima pergunta. Qual foi a impressão que você teve assim que chegou? Assim que eu fui pro intercâmbio, eu passei alguns dias primeiramente em Londres com alguns amigos. E, gente, eu só conseguia me imaginar dentro de um filme. Porque todo lugar que eu visitava, a gente estava turistando, a gente foi no Big Ben, a gente ia passeando pela cidade e eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Pra mim era como se eu estivesse ainda vendo dentro de casa a telinha e vendo tudo aquilo que eu sempre vi nos filmes, em Harry Potter. E então pra mim era tudo mágico e eu era muito grata por estar vivendo aquela experiência, porque sempre foi meu sonho. Desde pequenininha eu sempre falei que eu queria fazer intercâmbio. Pra minha mãe, ela dizia amém, mas ela também não sabia como eu ia fazer isso, mas eu sempre disse que eu queria fazer intercâmbio. Então pra mim foi a realização de um sonho, eu não acreditava que eu tava vivendo aquilo, que eu tava vendo todas aquelas coisas que eu sempre sonhei e via nos filmes. Próxima pergunta. Como era a sua rotina? Basicamente a nossa rotina eram aulas e viagens. A gente aproveitava qualquer instante que a gente tinha, qualquer brechinha no final de semana pra gente viajar. Lá na Europa é muito barato viajar, os países são muito próximos uns dos outros. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não viajávamos de trem era muito caro lá na Europa. A gente viajava de avião na maioria das vezes. Lá tem 2 companhias aéreas super baratinhas, a EasyJet e a Ryanair, que a gente já chegou a comprar passagens de 8 euros, gente. É muito barato isso. Então nossas rotinas se baseavam nessas aulas. Eu lembro que eu tinha aulas com espaços muito grandes, mas como eu morava na própria universidade, eu ia e voltava para casa sem problema nenhum. A não ser pela preguiça, eu já ficava por lá mesmo, passeava pelos prédios da universidade, que era muito bonita, gente.
Universidade de Kent, deixa eu ver se dá pra ver. I am Kent. Uma curiosidade é que eles não têm aula muito cedo. Eu lembro que a aula mais cedo que eu tinha eram 9 horas da manhã e eu lembro que uma vez o professor pediu desculpas pela aula ser tão cedo. Gente, aqui no Brasil eu tinha aula que começava às 7h30 da manhã. Começava às 7h30, então imagine a hora que eu acordei, que eu me arrumei pra poder estar na faculdade às 7h30. O que foi mais difícil para você se adaptar? Muitas pessoas pensam que é o clima mais difícil, né? Porque lá é mais frio. Mas, gente, lá a gente quase não sentia frio. Porque dentro de casa tem aquecedor, nas lojas, em todo lugar que você anda sempre tem aquecedor, inclusive dentro dos ônibus. Na verdade, eles são muito bem preparados para o frio. Então, no calor, na época do verão, você sofre o dobro de calor. Porque imagina aí você estar num lugar quente, num lugar onde não tem uma janela, gente. As janelas tudo fechada, blindada por causa do frio. Mas então, o clima não foi o mais difícil de me adaptar. Eu acho que o que foi mais difícil pra mim foi ter que me virar sozinha. Eu sei que lá a gente tinha amigos, nós tínhamos uma família lá também, mas é diferente. Aqui eu tinha minha mãe, que sempre estava fazendo as coisas comigo. Quando eu fui pro intercâmbio, eu tive que aprender a fazer tudo. Eu tive que aprender a cozinhar, a lavar minha própria roupa. Eu sei que pra muitos isso já é realidade, mas pra mim, principalmente naquela idade, eu não fazia nada. Então ter que me virar sozinha foi um desafio, mas também foi algo muito bom, porque eu cresci muito nesse ano de intercâmbio. Porque quando você se vê sozinho, tendo que fazer as coisas por você mesmo, sem ter, se você não fizer, não tem quem faça. Então é algo que faz você crescer, quer queira ou quer não. Eu não gostei nada do British Breakfast, que é o café da manhã britânico. Daí eu só se salva o ovo e a torrada. Não gosto daquela salsicha branca, não gostei daquele feijão doce. Até hoje não me desce. Uma coisa que eu consegui incrementar na minha alimentação foi comer o abacate salgado, né? Lá eles comem abacate no hambúrguer, nas saladas, e eu passei a usar abacate dessa forma também na minha alimentação, porque antes eu só via abacate como algo doce, como uma fruta, e não como um complemento assim na alimentação. E eu amo abacate, então essa foi, ó, uma melhoria muito boa. Próxima pergunta. Você sentia falta da comida brasileira? Não, eu não sentia muita falta, porque dentro de casa a gente cozinhava. A gente tinha que fazer feijão, a gente fazia arroz, a gente comia comida normal. Mas sim, às vezes batia saudade de comer aquela coxinha, de comer um pastel. Mas toda vez que a gente viajava, é lógico que a gente queria aproveitar e experimentar as comidas do mundo. Mas sempre que a gente via um restaurante brasileiro, a gente ia lá e comia lá. Você passou por algum momento de desespero? Bom, não que eu me lembre de ter passado por algum momento assim desesperador, mas uma coisa que eu lembro era que eu me sentia muito segura na Inglaterra, e isso me fazia às vezes ser desleixada com as minhas coisas. Então eu sempre tava perdendo meu celular. Teve uma vez que eu esqueci no ônibus de viagem a minha bolsa com o meu passaporte, meu visto, meus cartões de crédito, todos os meus documentos importantes estavam lá. Eu acho que até meu celular eu deixei. Mas foi tudo super simples de conseguir de volta, foi só ligar pra empresa do ônibus e eles colocaram a bolsa em outro ônibus que tava voltando e eu consegui pegar de novo. Mas eu passava por esses mini desesperos, porque às vezes acho que por ser tão seguro eu acabava deixando as minhas coisas ao léu. Próxima pergunta. Você já pagou algum mico? E sim, gente, claro que a gente paga mico. Principalmente em outro país, que as pessoas, primeiro, não estão nem aí para o que você está fazendo, e segundo, você não conhece ninguém. Então eu adorava fazer peripécias na rua, dançar, pular, fazer o que eu quiser, eu era bem livre. Você faz o que você quer, né? Não porque você não possa fazer essas coisas no meio da rua, mas é porque lá você não conhece ninguém, as pessoas não estão nem aí, então você se sente mais livre. Mas uma coisa que acontecia com a gente, principalmente quando a gente viajava, era que a gente estava muito acostumada a conversar em português na frente das pessoas, porque ninguém entendia a gente, a nossa cidade não tinha quase nenhum brasileiro. Mas quando a gente viajava, a chance de encontrar outros brasileiros crescia. Só que a gente estava no costume e começava a comentar das pessoas, falar de alguém ou falar alguma história meio que não se pode falar em público. E aí a pessoa só olhava pra gente e dizia assim: boa tarde, tudo bom? A gente, meu Deus, ele tava entendendo tudo. Mas também acontecia o contrário, a gente escutava as conversas dos outros em português e ficava tentando disfarçar que não era brasileiro. Então esse é um mico típico de viagem que pode acontecer. Então quando você for viajar para algum país estrangeiro, preste atenção, porque vai ter sempre um brasileiro perto de você, ouvindo a sua conversa, ou vendo se você tá falando dele ou não.
Próxima pergunta. Qual a experiência mais louca que você vivenciou? Eu fico confusa na hora de responder essas perguntas porque eu não consigo pensar em uma coisa só. Mas com certeza está relacionada com alguma das viagens que eu fiz. Gente, foram muitas viagens, muitas aventuras, muitas experiências incríveis que daria pra fazer um vídeo somente falando das viagens. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo separado falando mais sobre as viagens, contando as aventuras e as histórias do meu intercâmbio, coloca aqui nos comentários dizendo que você quer que eu vou preparar um vídeo especial sobre as viagens. Eu vou amar fazer esse vídeo. Próxima pergunta. Você aproveitou para fazer muitas compras? Eu acho que eu vou adaptar essa pergunta para você aproveitou para fazer muitas viagens? Já vou pegar o gancho, né? Porque, gente, se for falar de compras, a gente tem que pensar que eu passei mais de um ano lá. Então é claro que eu tive que comprar coisas, principalmente roupas. Nós tínhamos as 4 estações muito bem definidas, então a gente tinha que trocar o nosso armário de acordo com o clima. Comprava casacos de frio, comprava roupas mais quentes. Então teve essas compras sim. De eletrônicos, o que eu posso dizer que eu comprei foi o meu MacBook, que está aqui, é o que eu uso até hoje também. E o meu celular, que também é o que eu uso até hoje, gente. Eu comprei esse iPhone aqui, o iPhone 6, lá na Inglaterra em 2015, e é o iPhone que eu uso até hoje, né? Enfim, eu tô precisando trocar ele, aposentar esse, mas por enquanto vai ser ele mesmo. Mas se eu for falar das viagens, se eu aproveitei para viajar, sim! Gente, como eu falei, lá na Europa é muito fácil de viajar, principalmente porque os países são muito próximos uns aos outros e é barato passagem aérea. Então nós fizemos muitas viagens em grupos, fiz viagem com a minha família. Eu não lembro ao todo quantos países eu visitei, mas a gente pode lembrar aqui agora juntos. Eu vou contando, eu vou falando e a gente vai contando junto. Primeiramente a Inglaterra, depois Bélgica, República Tcheca, Holanda, França, Itália. Eu fico tentando lembrar as viagens na ordem pra ver se eu lembro direitinho tudo. Itália, Vaticano, Marrocos, Alemanha, Grécia, Turquia, Croácia, Portugal. E eu cheguei a conhecer a Espanha também, mas a Espanha foi em uma outra viagem. Gente, imagina aí o tanto de história e o tanto de aventura que não aconteceu nesses lugares. Mais uma vez, se vocês quiserem que eu faça um vídeo separado, eu posso chamar até convidados especiais, posso chamar meus pais para participarem comigo, ou meus amigos de intercâmbio também, para ver o que é que cada um vai lembrando. 2 perguntinhas para finalizar e eu vou juntar as duas em uma só. Uma é, você faria intercâmbio novamente? E a segunda é, você pretende morar lá? Você faria intercâmbio novamente? E sim, é claro que eu faria intercâmbio novamente. O intercâmbio é uma experiência única na vida da pessoa. Se você tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, faça. Você vai crescer muito. Além de você conseguir aprender a língua daquele país estrangeiro para onde você vai conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, você vai conhecer culturas diferentes. E, gente, por mais que a gente veja essas coisas na televisão, só quando você vivencia isso é que você realmente entende e sente o quão diverso o mundo é. Você sai da sua bolha, você começa a ver que existem pessoas, existem crenças e culturas diferentes da que você foi exposta desde que nasceu. Pelo menos essas foram coisas que eu consegui aprender durante meu intercâmbio. É lógico que eu já sabia da diversidade do mundo, mas vivenciar, ver todas essas diferenças culturais, as diferenças de comida, de pessoas, é muito bom e é uma experiência única na vida da pessoa. Então sim, eu faria intercâmbio novamente. Principalmente se fosse para eu aprender uma outra língua. Eu ainda quero aprender de outras línguas. Eu falo português e inglês. Eu entendo um pouquinho de espanhol, mas eu adoraria morar num país para eu aprender melhor o meu espanhol, aprender francês, aprender alemão. Com certeza, quando você vai morar no país, você aprende muito mais rápido a falar aquela língua, porque você tem que estar lidando com situações e você tem que falar e tem que se virar na língua daquele lugar. E a segunda pergunta, que é, você pretende morar lá? Gente, eu sou apaixonada pela Inglaterra, por Londres, por Canterbury, mas atualmente não está nos meus planos morar na Inglaterra. É claro que se eu tivesse a oportunidade, surgisse uma proposta boa, é lógico que eu iria, não pensaria nem 2 vezes, mas por agora não é algo que esteja nos meus planos morar lá.
Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer e de trazer todas essas recordações sobre o meu intercâmbio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre o que eu falei, ou se vocês têm mais perguntas para me fazer sobre o intercâmbio, deixa aqui nos comentários que eu leio todos os comentários e respondo todos também. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai saber toda vez que chegar vídeo novo no meu canal. Deixa um like no meu vídeo, que isso me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!